Seu Leonardo, tem uma pessoa aqui que insiste em falar com o senhor pessoalmente. A voz do segurança ecoou pelo corredor dos bastidores do Espaço das Américas, em São Paulo, onde Leonardo acabara de encerrar mais um show emocionante. O suor ainda escorria pelo rosto do cantor, que secava a testa com uma toalha branca enquanto caminhava em direção ao camarim. Era uma noite de sábado típica de março, com o calor úmido da cidade se misturando à adrenalina pós-show que ainda corria pelas veias do artista. "Quem é Marcelo?" perguntou Leonardo, parando em frente ao espelho do camarim para verificar se a camisa social azul marinho ainda estava apresentável. Aos 60 anos, mantinha o mesmo carisma que o consagrara nas duplas sertanejas, mas agora sua carreira solo lhe permitia uma proximidade ainda maior com o público. Marcelo, um homem robusto de 45 anos que trabalhava como segurança pessoal de Leonardo há mais de uma década, hesitou por um momento antes de responder. Conhecia bem o patrão e sabia que, apesar da fama, Leonardo nunca negava a atenção aos fãs, especialmente quando percebia que se tratava de algo importante. "É uma senhora mais velha, Dona Carmen. Ela diz que é mãe de uma fã sua e que precisa entregar algo muito importante. Está chorando há uns 20 minutos aqui fora." Leonardo parou de secar o rosto e olhou fixamente para Marcelo através do espelho. Havia algo na expressão do segurança que o alertou. Em mais de 4 décadas de carreira, desenvolvera um instinto apurado para detectar quando uma situação ia além do usual encontro com admiradores. "Ela disse mais alguma coisa?" indagou, virando-se completamente para encarar Marcelo. "Disse que a filha dela não está mais entre nós, patrão, e que ela prometeu para a menina que entregaria uma carta para o senhor." O coração de Leonardo deu um salto. Durante toda a sua trajetória artística, havia recebido milhares de cartas, presentes, declarações de amor e pedidos dos mais diversos. Mas as histórias que envolviam fãs que partiram cedo sempre o tocavam de uma forma especial, lembrando-o da responsabilidade emocional que carregava como artista. "Manda ela entrar, Marcelo, e pede para preparar um chá ou um café para ela." "Sim, senhor." Enquanto aguardava, Leonardo se acomodou em uma das poltronas do camarim, que ainda mantinha o aroma característico dos bastidores. Uma mistura de perfume, suor e a energia residual de milhares de apresentações. As paredes eram decoradas com fotos de diversos momentos de sua carreira, desde os tempos de dupla até os shows mais recentes como artista solo. Olhou para uma foto em particular, onde aparecia sorrindo ao lado de uma criança em cadeira de rodas durante uma visita a um hospital infantil em Brasília, 2 anos atrás. A porta se abriu delicadamente e Marcelo conduziu uma mulher de aproximadamente 55 anos para dentro do camarim. Dona Carmen tinha cabelos grisalhos presos em um coque simples, usava um vestido floral discreto e carregava uma bolsa de couro marrom já desgastada pelo tempo. Seus olhos vermelhos e inchados denunciavam as lágrimas recentes, mas havia uma determinação inabalável em sua postura. "Boa noite, Dona Carmen", disse Leonardo, levantando-se imediatamente e estendendo a mão para cumprimentá-la. "Por favor, sente-se. Quer um cafezinho? Uma água?" "Obrigada, seu Leonardo. Uma água seria bom", respondeu ela com voz embargada, acomodando-se na poltrona ao lado da do cantor. Leonardo fez um sinal para Marcelo, que saiu discretamente para buscar a água. O silêncio que se instalou no camarim não era desconfortável, mas carregado de uma tensão emocional que ambos sentiam. "Eu sei que o senhor deve estar cansado depois do show, e me desculpe por insistir tanto para falar com o senhor pessoalmente", começou Dona Carmen, abrindo a bolsa com as mãos ligeiramente trêmulas. Mas eu prometi para minha filha que faria isso. A senhora não precisa se desculpar por nada. Estou aqui para ouvi-la", respondeu Leonardo, inclinando-se ligeiramente em direção à mulher, demonstrando atenção total. Dona Carmen retirou da bolsa um envelope amarelado,
cuidadosamente lacrado e com uma caligrafia jovem e caprichada na parte frontal. Estava escrito para o Leonardo, meu ídolo, com uma letra que transmitia carinho e admiração em cada traço. Minha filha se chamava Beatriz, Beatriz Oliveira Santos. Ela tinha 19 anos, disse, segurando o envelope contra o peito como se fosse o bem mais precioso do mundo. Era sua fã desde pequenina. Conhecia todas as suas músicas, sabia de cor cada letra, cada melodia. Leonardo sentiu um aperto no peito. Podia imaginar onde aquela conversa estava levando, e seu coração já se preparava para o impacto emocional que estava por vir. Ela sempre dizia que um dia ia conhecer o senhor pessoalmente. Juntava dinheirinho do trabalho de meio período que fazia numa lanchonete aqui perto de casa, em Osasco, para comprar ingressos dos seus shows. A última vez que veio te ver foi há 6 meses, naquele show no Credit Card Hall. Marcelo retornou discretamente com um copo de água para Dona Carmen, que agradeceu com um aceno de cabeça, mas não parou de falar. A Bia, a gente chamava ela de Bia. Ela sonhava em estudar música, queria ser cantora, igual ao senhor. Passava horas no quarto dela ensaiando, cantando suas músicas. Tinha uma voz linda, sabe? Uma voz que parecia anjo. As primeiras lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Dona Carmen, que as enxugou rapidamente com as costas da mão, tentando manter a compostura. O que aconteceu com a Beatriz? Perguntou Leonardo gentilmente, embora já pressentisse a resposta. Leucemia, respondeu ela simplesmente. A palavra ecoou pelo camarim como um golpe seco. Descobrimos há 1 ano. Ela lutou, seu Leonardo. Minha filha lutou com todas as forças que tinha. Fez quimioterapia, radioterapia, todos os tratamentos possíveis. Mas a voz de Dona Carmen falhou, e ela precisou de alguns segundos para se recompor. Leonardo sentiu os próprios olhos marejarem, mas permaneceu em silêncio, respeitando o momento da mãe enlutada. Durante todo o tratamento, ela ouvia suas músicas. Os enfermeiros do hospital até conheciam ela como a menina do Leonardo. Sempre que passava mal por causa da quimioterapia, pedia para colocar suas músicas para tocar. Dizia que a voz do senhor a acalmava, que fazia ela se sentir menos sozinha. Leonardo teve que desviar o olhar por um momento, contemplando uma foto na parede onde aparecia cantando em um palco lotado. A imagem contrastava drasticamente com a realidade íntima e dolorosa que estava vivenciando naquele momento. Nos últimos dias dela, quando já estava muito fraquinha no hospital, ela escreveu essa carta, continuou Dona Carmen, levantando novamente o envelope. Demorou 3 dias para terminar, porque não tinha força para escrever muito de uma vez, mas insistiu em fazer tudo sozinha, com a própria letra. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Do lado de fora do camarim, ainda era possível ouvir os ruídos da desmontagem do palco e dos equipamentos, o movimento normal do pós-show. Mas dentro daquele espaço, o tempo parecia ter parado. Ela me fez prometer que eu entregaria essa carta para o senhor pessoalmente. Disse que não podia ser por correio, nem por intermediários. Tinha que ser de mão em mão. E que eu tinha que contar para o senhor como suas músicas foram importantes para ela até o fim. Dona Carmen estendeu o envelope em direção a Leonardo, que o recebeu com mãos reverentas, como se estivesse recebendo algo sagrado. Quando ela partiu? Perguntou Leonardo, sua voz saindo mais rouca do que o normal. Há 2 semanas, no dia 10 de março, era uma segunda-feira de manhã. Ela estava ouvindo Temporal de Amor, quando se foi. Leonardo conhecia bem aquela música. Era uma das baladas mais emotivas de seu repertório, uma composição sobre amor eterno que transcende a existência física. Saber que tinha sido a última música que Beatriz ouvira trouxe uma dimensão ainda mais profunda àquela situação. Dona Carmen, eu não tenho palavras para expressar o quanto sinto pela sua perda, disse Leonardo, segurando firmemente o envelope. E o quanto me sinto honrado que a Beatriz tenha encontrado algum conforto nas minhas músicas durante momentos tão difíceis. Ela sempre dizia que o senhor cantava com o coração, que conseguia sentir cada emoção na sua voz.
e que isso a fazia sentir que não estava sozinha no mundo, mesmo quando a doença a deixava muito para baixo. Leonardo olhou para o envelope em suas mãos. A caligrafia jovem e cuidadosa de Beatriz o comovia profundamente. Podia imaginar a menina de 19 anos, debilitada pelo tratamento, mas determinada a escrever suas últimas palavras para seu ídolo. "A senhora gostaria que eu lesse agora, aqui na sua frente?" perguntou Leonardo. "Se o senhor não se importar, eu gostaria muito. Prometi para ela que estaria presente quando o senhor lesse, para poder contar como foi sua reação." Leonardo assentiu, compreendendo a importância simbólica daquele momento para a mãe de Beatriz. Cuidadosamente, abriu o envelope, revelando 3 folhas de papel ao maço, escritas à mão com uma letra miúda e caprichada. A primeira folha trazia a data, março de 2024, Hospital das Clínicas. Respirou fundo antes de começar a ler, preparando-se emocionalmente para o que estava por vir. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Leonardo desdobrou a primeira folha da carta. A letra de Beatriz era delicada, mas firme. Cada palavra cuidadosamente formada, apesar da fragilidade que certamente sentia ao escrevê-la. Dona Carmen permanecia em silêncio absoluto, os olhos fixos no rosto do cantor, aguardando cada reação. "Querido Leonardo", começou a ler em voz alta, sua voz carregada de emoção desde as primeiras palavras. "Não sei bem como começar esta carta, porque são tantas coisas que eu gostaria de te dizer. Meu nome é Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. Tenho 19 anos e sou sua fã desde os meus 8 anos de idade." Leonardo fez uma breve pausa, olhando para Dona Carmen, que assentiu encorajadoramente para que continuasse. O camarim permanecia envolvido em um silêncio respeitoso, quebrado apenas pelos sons distantes da desmontagem do show. "Lembro exatamente do primeiro dia que ouvi sua voz. Foi numa tarde de domingo, na casa da minha avó Conceição, em Osasco. Ela estava fazendo almoço e tinha o rádio ligado na cozinha. Tocou Não Aprendi Dizer Adeus, e eu parei tudo o que estava fazendo para ouvir. Tinha algo na sua voz que me tocou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Era como se o senhor estivesse cantando só para mim. Entende?" A voz de Leonardo começou a falhar ligeiramente, mas ele prosseguiu, determinado a honrar a memória de Beatriz, lendo cada palavra que ela havia escrito com tanto carinho. "Desde aquele dia, me tornei sua fã apaixonada. Decorei todas as suas músicas, comprei todos os CDs que consegui e sempre que tinha dinheiro guardado, ia aos seus shows. Minha mãe sempre me acompanhou nessa paixão, mesmo quando às vezes achava que eu exagerava um pouquinho." Leonardo sorriu através das lágrimas que começaram a se formar, olhando carinhosamente para Dona Carmen. E ela sempre dizia: "Bia, esse Leonardo deve ser um homem muito especial para conquistar o coração da minha filha desse jeito." Dona Carmen não conseguiu conter um sorriso molhado, lembrando-se das inúmeras vezes que havia dito exatamente essas palavras para a filha. "O senhor me ensinou muito sobre música, sobre amor, sobre a vida. Suas canções sempre chegaram no momento certo da minha vida. Quando estava triste na escola porque os colegas às vezes faziam brincadeiras comigo, ouvia Talismã e me sentia protegida. Quando me apaixonei pela primeira vez, aos 16 anos, Tempo de Amor foi minha trilha sonora. E quando descobri que estava doente, foi ouvindo Temporal de Amor que encontrei forças para enfrentar tudo." Leonardo teve que parar a leitura por um momento, limpando os olhos com as costas da mão. A menção à doença de Beatriz o atingiu como um soco no estômago, fazendo-o compreender a dimensão do sofrimento pelo qual ela havia passado. "Seu Leonardo, eu preciso que o senhor saiba que suas músicas me salvaram de muitos momentos escuros. Quando os médicos me deram o diagnóstico de leucemia, há um ano, eu pensei que meu mundo havia acabado. Tinha acabado de entrar na faculdade de música. Estava realizando meu sonho de estudar canto e, de repente, tudo parou." A segunda folha da carta revelou uma caligrafia ligeiramente mais trêmula, evidenciando que Beatriz
Havia escrito essa parte em um momento de maior debilidade física. Os primeiros dias no hospital foram os mais difíceis. Eu chorava muito, tinha medo, me sentia perdida. Mas então, minha mãe trouxe meu celular com todas as suas músicas e eu coloquei os fones de ouvido. A primeira música que tocou foi Não Aprendi Dizer Adeus, a mesma que me fez sua fã. E naquele momento, mesmo no meio de toda aquela dor e incerteza, eu senti que o Senhor estava ali comigo. Leonardo olhou novamente para Dona Carmen, que havia colocado a mão sobre o coração, claramente revivendo aqueles momentos dolorosos junto com a filha. Durante todo o tratamento, suas músicas foram minha companhia constante. Nos dias da quimioterapia, quando eu ficava enjoada e fraca, ouvia Pense em Mim e imaginava que o Senhor estava ali do meu lado, me dando força. Quando perdi meu cabelo e me senti feia e diferente, seja sempre assim, me lembrava que a beleza verdadeira vem de dentro. A voz de Leonardo tremeu visivelmente ao ler essas palavras. Podia imaginar perfeitamente a jovem Beatriz, sozinha em seu leito de hospital, encontrando conforto e esperança em suas canções. Os enfermeiros e médicos do Hospital das Clínicas já me conheciam como a garota do Leonardo. Sempre que me viam com os fones de ouvido, sabiam que eu estava ouvindo suas músicas. Alguns até comentavam que nunca viram ninguém encontrar tanta força na música como eu encontrava. A enfermeira Marisa, que cuidava de mim, disse uma vez que suas canções eram o melhor remédio que muitos medicamentos que ela aplicava. Leonardo teve que fazer outra pausa, dessa vez mais longa. As lágrimas agora corriam livremente pelo seu rosto, e ele não fazia mais esforço para contê-las. A intensidade emocional daquela carta estava superando qualquer expectativa que pudesse ter tido. Seu Leonardo, eu quero que o senhor saiba que em todos os momentos difíceis do meu tratamento, pensei em como seria te conhecer pessoalmente. Imaginava que um dia, quando eu ficasse curada, iria a um de seus shows e conseguiria falar com o senhor nos bastidores. Queria te contar pessoalmente como suas músicas me ajudaram a superar tudo isso. A terceira e última folha da carta apresentava uma letra ainda mais frágil, mas as palavras continuavam claras e tocantes. Ontem os médicos me deram uma notícia que eu não queria ouvir. Disseram que não há mais nada que possam fazer por mim, que é questão de poucos dias. Eu chorei muito, confesso. Não pela morte em si, porque aprendi durante esse ano que a morte faz parte da vida. Chorei porque não vou poder realizar meu sonho de te conhecer pessoalmente. Leonardo teve que parar completamente a leitura. As lágrimas impediam sua visão, e a emoção tomava conta de todo o seu ser. Dona Carmen se levantou da poltrona e se aproximou dele, colocando uma mão consoladora em seu ombro. Calma, seu Leonardo. Respire, disse ela suavemente. A Bia escreveu essas palavras com muito amor. Ela gostaria que o senhor terminasse de ler. Após alguns minutos para se recompor, Leonardo continuou. Mas então eu percebi que, de certa forma, eu te conheço há anos. Conheço sua voz, que me acompanhou em todos os momentos importantes da minha vida. Conheço seu coração, que transparece em cada música que canta. Conheço sua alma, que toca a minha alma toda vez que ouço suas canções. Então, de certa forma, meu sonho já foi realizado muitas e muitas vezes. Um sorriso misturado com lágrimas se formou no rosto de Leonardo. Mesmo diante da morte, Beatriz havia encontrado uma forma de ver beleza e completude em sua curta vida. Eu quero que o senhor saiba que suas músicas não apenas me acompanharam durante a doença. Elas me ensinaram a amar, a sonhar, a ter esperança, a ser uma pessoa melhor. Por isso, mesmo sabendo que não vou ficar muito mais tempo aqui, eu me sinto uma pessoa realizada. Vivi intensamente meus 19 anos, amei profundamente e fui amada por pessoas maravilhosas. Leonardo olhou para Dona Carmen, que agora chorava abertamente, mas com um sorriso no rosto, orgulhosa das palavras sábias e maduras de sua filha. Seu Leonardo, eu tenho um último pedido.
Quando o senhor subir em algum palco, quando estiver cantando para milhares de pessoas, lembra de mim. Lembra da Bia de Osasco, que te amou desde os 8 anos de idade, que encontrou nas suas músicas muito mais do que entretenimento. Encontrou um amigo, um companheiro, uma fonte de força e esperança. A voz de Leonardo estava completamente embargada agora, mas ele fez questão de ler as últimas palavras de Beatriz. E, por favor, continue cantando com essa mesma paixão e verdade que sempre colocou em suas músicas. Porque existem muitas pessoas como eu, que precisam ouvir sua voz para se sentirem menos sozinhas no mundo. Continue sendo esse homem incrível que consegue tocar corações e transformar vidas através da música. Leonardo virou a última folha e encontrou as palavras finais. Obrigada por ter sido parte da minha história. Obrigada por ter me ensinado que a música é a linguagem da alma. Obrigada por ter tornado minha vida mais bonita. Estarei sempre te ouvindo, de onde quer que eu esteja. Com todo amor e admiração, sua fã eterna, Beatriz Oliveira Santos, P.S. Minha música favorita sempre foi e sempre será. Não aprendi a dizer adeus. Agora entendo por quê. O silêncio que se seguiu foi profundo e respeitoso. Leonardo dobrou cuidadosamente a carta e a segurou contra o peito, como se quisesse absorver toda a energia amorosa que Beatriz havia colocado naquelas palavras. Dona Carmen, disse ele finalmente, com a voz rouca de emoção. Sua filha era uma pessoa extraordinária. Essas palavras, elas vão ficar comigo para sempre. Ela sempre foi especial mesmo, respondeu Dona Carmen, enxugando as lágrimas. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre pensava nos outros, sempre encontrava uma forma de espalhar amor. Leonardo se levantou da poltrona, ainda segurando a carta, e caminhou até a janela do camarim que dava para o estacionamento do Espaço das Américas. Lá fora, os últimos fãs ainda estavam deixando o local, alguns cantarolando as músicas que haviam acabado de ouvir no show. Sabe, Dona Carmen, em 40 anos de carreira, eu já recebi milhares de cartas de fãs. Cada uma delas é especial e importante para mim, mas esta... Ele levantou a carta de Beatriz. Esta vai mudar alguma coisa em mim. Vai mudar a forma como eu vejo minha responsabilidade como artista. A Bia ficaria muito feliz em saber disso, disse Dona Carmen, aproximando-se da janela para ficar ao lado de Leonardo. Ela sempre dizia que o senhor tinha uma missão especial neste mundo. Que Deus havia dado essa voz linda para o senhor para curar corações feridos. 3 dias haviam se passado desde o encontro com Dona Carmen, e Leonardo não conseguia tirar a carta de Beatriz de seus pensamentos. Estava em sua casa em Goiânia, uma propriedade rural que sempre fora seu refúgio dos holofotes e da agitação da carreira artística. O sol da manhã entrava pelas janelas da varanda onde costumava tomar seu café, mas naquele momento a xícara permanecia intocada sobre a mesa de madeira rústica. A carta de Beatriz estava cuidadosamente guardada em uma pasta especial em seu escritório, mas as palavras da jovem ecoavam constantemente em sua mente. Continue sendo esse homem incrível que consegue tocar corações e transformar vidas através da música. Essa frase, em particular, havia se tornado uma espécie de mantra que o acompanhava desde que acordava até a hora de dormir. Leonardo olhava para o horizonte verdejante de sua propriedade, onde algumas cabeças de gado pastavam tranquilamente sob o céu azul do cerrado goiano. Normalmente, aquela vista lhe trazia paz e serenidade, mas nos últimos dias, uma inquietação diferente tomara conta de seu coração. Sentia como se Beatriz tivesse plantado uma semente de mudança em sua alma, e essa semente agora brotava com força, exigindo ação. Seu celular tocou, interrompendo suas reflexões. Era Maurício, seu empresário há mais de 15 anos, ligando para discutir a agenda dos próximos meses. Leonardo, bom dia, como você está? Ainda pensando naquela história da carta. Bom dia, Maurício.
Sim, não consigo parar de pensar nisso, respondeu Leonardo, levantando-se da cadeira da varanda e caminhando em direção ao interior da casa. Sabe, essa menina mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Imagino, cara. Deve ter sido muito emocionante mesmo. Mas olha, tenho algumas propostas aqui que precisamos discutir. Tem aquele festival em Ribeirão Preto, o evento corporativo em Brasília e... Maurício, Leonardo interrompeu suavemente. Eu preciso te contar uma coisa. Depois de ler aquela carta, estou pensando em fazer algo diferente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Maurício conhecia Leonardo o suficiente para saber que quando ele usava esse tom de voz, estava falando sério sobre alguma decisão importante. Diferente como, Leonardo, quero fazer shows em hospitais, principalmente em oncologias pediátricas. Quero levar música para pessoas que estão passando pelo que a Beatriz passou, não pelos cachês, mas porque sinto que é o que eu preciso fazer agora. Maurício respirou fundo. Como empresário, sua primeira reação foi pensar na logística, nos custos, na agenda já apertada de Leonardo. Mas como amigo de longa data, entendia que o cantor estava passando por um momento de transformação pessoal. Entendo, Leonardo. É uma ideia linda, realmente. Mas você já pensou em como seria complicado? A questão dos equipamentos, da estrutura, dos protocolos hospitalares? Eu sei que vai ser complicado, Maurício. Mas algumas coisas na vida a gente faz não porque são fáceis, mas porque são certas. E eu sinto no coração que isso é o certo a fazer. Após desligar o telefone, Leonardo caminhou até seu escritório. Um ambiente aconchegante decorado com violões, fotografias de família e prêmios acumulados ao longo da carreira. Sentou-se em sua poltrona de couro e abriu novamente a pasta onde guardava a carta de Beatriz. Releu algumas passagens, sentindo novamente a emoção das palavras da jovem. Foi então que decidiu ligar para Dona Carmen. Havia anotado seu número quando ela o visitou nos bastidores, pensando que talvez quisesse manter contato com a família de Beatriz. Alô, Dona Carmen? É o Leonardo? Como a senhora está? Oi, seu Leonardo! Que surpresa boa! Estou bem, obrigada. Ainda meio abalada, né? Mas cada dia fica um pouquinho mais fácil. Como o senhor está? Olha, Dona Carmen, eu não consigo parar de pensar na Beatriz e nas palavras que ela escreveu. E eu queria conversar com a senhora sobre uma ideia que tive. Claro, seu Leonardo, pode falar. Eu estava pensando em fazer alguns shows em hospitais, especialmente para crianças e jovens que estão enfrentando tratamentos difíceis, como a Beatriz enfrentou. E eu gostaria muito que a senhora participasse disso comigo, se quiser. Acho que seria uma forma de honrar a memória da sua filha. Do outro lado da linha, Leonardo ouviu um silêncio, seguido por um soluço emocionado. Seu Leonardo, eu não sei o que dizer. A Bia ficaria tão feliz em saber disso. Ela sempre falava que suas músicas tinham o poder de curar, de dar esperança. Então, a senhora toparia me ajudar nisso? Conhece o hospital onde a Beatriz fez tratamento melhor do que eu. Podia me apresentar aos médicos, às enfermeiras. Claro que sim, seria uma honra. Posso ligar hoje mesmo para o Dr. Henrique, que era o oncologista da Bia. Ele sempre foi muito carinhoso com ela. E tenho certeza de que ficaria interessado nessa ideia. 2 dias depois, Leonardo estava estacionando seu carro no Hospital das Clínicas de São Paulo. Havia combinado de se encontrar com Dona Carmen na recepção do setor de oncologia pediátrica às 2 da tarde. Vestia roupas simples, uma camisa polo branca e calça jeans, pois não queria chamar atenção desnecessária no ambiente hospitalar. Dona Carmen o aguardava pontualmente, acompanhada de um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e jaleco branco, que Leonardo deduziu ser o Dr. Henrique. Seu Leonardo, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Sou o Dr. Henrique Almeida, oncologista pediátrico. Dona Carmen me contou sobre sua ideia e confesso que fiquei muito entusiasmado. O prazer é meu, doutor. Dona Carmen me disse que o senhor cuidou da Beatriz com muito carinho.
A Bia era especial, uma menina corajosa, sempre com um sorriso no rosto, mesmo nos dias mais difíceis. E realmente, suas músicas eram uma parte importante do tratamento dela. Não farmacológico, mas terapêutico. O doutor Henrique os conduziu através dos corredores do hospital, explicando a rotina do setor e as necessidades específicas dos pacientes. Leonardo observava tudo atentamente. As paredes coloridas com desenhos infantis, os quartos equipados com televisão e espaço para acompanhantes, a área de recreação onde algumas crianças brincavam sob supervisão de terapeutas ocupacionais. E veja-te, Leonardo, disse o médico, parando em frente a uma janela que dava para o pátio interno do hospital. Nossos pacientes passam semanas, às vezes meses aqui. Para eles, este hospital se torna uma segunda casa. Qualquer atividade que traga alegria e esperança é extremamente bem-vinda. E como funcionaria logisticamente? Quero dizer, eu não preciso de uma estrutura grande. Posso tocar apenas com um violão, ou até mesmo sem acompanhamento. Temos um auditório pequeno, aqui no setor que comporta umas 60 pessoas. Pacientes, familiares, funcionários. Seria perfeito. Quando o senhor gostaria de fazer essa primeira apresentação? Leonardo olhou para Dona Carmen, que havia permanecido em silêncio durante a conversa, mas cujos olhos brilhavam de emoção. O mais rápido possível, doutor. No próximo sábado, se for viável. Perfeito. Vou organizar tudo com a administração do hospital e com a equipe de enfermagem. Enquanto caminhavam de volta à recepção, uma enfermeira aproximou-se do grupo. Era uma mulher jovem, de uns 35 anos, que cumprimentou Dona Carmen com carinho. Dona Carmen, como está? Sinto tanto a falta da Bia aqui no hospital. Ela sempre alegrava nosso dia. Oi, Marisa. Estava com saudades também. Olha, quero te apresentar alguém muito especial. Este é o Leonardo. A enfermeira olhou para Leonardo sem compreender imediatamente quem ele era, até que Dona Carmen completou. O Leonardo cantor, o ídolo da Bia. Os olhos da enfermeira se arregalaram de surpresa, e um sorriso iluminou seu rosto. O senhor é o Leonardo mesmo? Nossa, a Bia falava do senhor todos os dias. Ela ficaria maluca de alegria sabendo que está aqui. Pois é, Marisa, disse Dona Carmen. Ele vai fazer um show aqui no hospital no sábado que vem, para homenagear a Bia e alegrar outras crianças que estão passando pelo que ela passou. Que coisa mais linda! Posso avisar as outras meninas da enfermagem. Elas não vão acreditar. Tem várias pacientes aqui que são suas fãs também. Leonardo sorriu, sentindo pela primeira vez, desde que recebeu a carta de Beatriz, uma sensação de que estava no caminho certo. Claro, pode avisar todo mundo. Vai ser uma apresentação especial, feita com muito carinho. Quando saíram do hospital, Dona Carmen caminhou em silêncio ao lado de Leonardo até o estacionamento. Só quando chegaram próximo ao carro dele, ela falou: Seu Leonardo, eu quero que o senhor saiba que o que está fazendo é muito mais do que uma homenagem à Bia. O senhor está realizando o sonho dela de ajudar outras pessoas através da música. Dona Carmen, eu que preciso agradecer à senhora e à Beatriz. Aquela carta me fez enxergar minha responsabilidade como artista de uma forma completamente nova. A Bia sempre dizia que o senhor era um anjo disfarçado de cantor. Agora eu entendo por que ela pensava assim. Leonardo deu um abraço carinhoso em Dona Carmen antes de se despedir. Enquanto dirigia de volta para casa, sentia uma mistura de ansiedade e propósito. Sabia que o show no hospital seria diferente de qualquer apresentação que já havia feito em sua carreira. Não seria sobre entretenimento, mas sobre cura, esperança e conexão humana. Naquela noite, em sua casa em Goiânia, Leonardo se sentou no sofá da sala com seu violão nos braços. Começou a tocar suavemente. Não aprendi a dizer adeus, a música favorita de Beatriz. Mas desta vez não estava apenas tocando. Estava conversando com ela, como se a jovem pudesse ouvi-lo de onde estivesse. Bia, disse em voz baixa, olhando para o teto,
Espero que eu consiga fazer no sábado algo que te deixe orgulhosa. Espero conseguir levar para outras pessoas um pouquinho da esperança que você encontrou nas minhas músicas. O som do violão ecoava pela casa silenciosa, misturando-se ao canto dos grilos lá fora e criando uma atmosfera de paz e determinação. Leonardo sabia que sua vida havia mudado para sempre a partir daquela carta e sentia-se grato por ter sido escolhido para carregar adiante a mensagem de amor e esperança que Beatriz havia plantado em seu coração. O sábado amanheceu nublado em São Paulo, com uma garoa fina, típica do outono paulistano. Leonardo acordou cedo em seu hotel próximo ao hospital, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa que não experimentava há anos. Não era a ansiedade comum antes de um grande show, mas algo mais profundo, a consciência de que aquela apresentação poderia tocar vidas de uma forma que nunca havia imaginado possível. Às 9 da manhã, chegou ao Hospital das Clínicas, carregando apenas seu violão e uma pasta com as partituras de algumas músicas especiais que havia selecionado para a ocasião. Dona Carmen o aguardava na recepção, vestindo um vestido azul marinho simples e carregando uma pequena bolsa onde Leonardo sabia que estava guardada uma foto de Beatriz. "Bom dia, seu Leonardo. Como dormiu?" "Para ser sincero, Dona Carmen, quase não dormi. Fiquei a madrugada toda pensando no que vou cantar, em como vai ser. A Bia sempre dizia que os melhores artistas são aqueles que se importam de verdade com o que fazem. O fato do senhor estar nervoso só mostra que seu coração está no lugar certo." O doutor Henrique apareceu no corredor, visivelmente animado com o evento do dia. Havia chegado mais cedo ao hospital para organizar os últimos detalhes e garantir que tudo estivesse perfeito para a apresentação. "Leonardo, que bom que chegou. Tenho uma surpresa para você. Temos 43 pacientes inscritos para assistir ao show, além de familiares e funcionários. O auditório vai estar lotado. 43 crianças?" perguntou Leonardo, sentindo o peso da responsabilidade. Crianças, adolescentes e alguns jovens adultos, idades entre 5 e 23 anos. Alguns em cadeiras de rodas, outros com soro, mas todos muito animados. Desde que anunciamos o show na terça-feira, foi só o que se falou aqui no hospital. Enquanto caminhavam pelos corredores em direção ao auditório, Leonardo observava o movimento do hospital no final de semana. Mesmo sendo sábado, a atividade era intensa. Enfermeiros circulando com medicamentos, familiares visitando pacientes, médicos fazendo suas rondas. Mas havia algo diferente no ar. Uma energia de expectativa e alegria que parecia contaminar todos os ambientes. "E seu Leonardo", disse uma enfermeira jovem que se aproximou no corredor. "Sou a Patrícia, da Oncologia Pediátrica. Queria agradecer pelo que está fazendo. Tem uma menina aqui, a Júlia, de 12 anos, que está internada há 2 meses. Desde que soube do show, foi a primeira vez que a vimos realmente sorrir." Leonardo sentiu um aperto no peito. Cada história como essa o fazia compreender ainda mais a dimensão do que estava prestes a fazer. "Onde ela está agora?" "No quarto 304. Ela não pode descer para o auditório hoje porque está com a imunidade muito baixa. Mas fizemos uma surpresa. Instalamos um telão no quarto dela para acompanhar o show." "Entendi. No final da apresentação, se for possível, gostaria de visitá-la. Ela ficaria nas nuvens." Chegaram ao auditório às 10h30 da manhã. O ambiente havia sido decorado com balões coloridos e cartazes feitos pelos próprios pacientes com mensagens de carinho para Leonardo. No palco pequeno, havia apenas um microfone, um banquinho e um suporte para seu violão, exatamente a simplicidade que ele havia pedido. "Leonardo", disse o Dr. Henrique, mostrando o ambiente. "Como você pode ver, não é o Allianz Parque nem o Espaço das Américas. Mas posso garantir que nunca houve uma plateia tão especial quanto a que você terá hoje." Leonardo olhou para as cadeiras dispostas em semicírculo.
imaginando como seria em algumas horas quando estivessem ocupadas por crianças e jovens que, como Beatriz, encontravam na música uma fonte de esperança e força. Doutor Henrique, eu preciso de alguns minutos sozinho aqui, se for possível. Claro, o show está marcado para começar às 2 da tarde. Te deixo se preparar. Quando ficou sozinho no auditório, Leonardo sentou-se no banquinho e pegou seu violão. Começou a dedilhar suavemente "Não aprendi dizer adeus", a música favorita de Beatriz, mas desta vez não como ensaio, como uma oração, uma conversa silenciosa com a jovem que havia mudado sua perspectiva sobre a música e sobre a vida. "Bia", murmurou enquanto tocava, "hoje vai ser por você, por todas as crianças que estão aqui, por todos os sonhos que não podem ser interrompidos. Ajuda o tio aqui a fazer bonito." Às 2 horas em ponto, o auditório estava completamente lotado. Leonardo observou da coxia improvisada a plateia mais diversa e emocionante que já havia visto em sua carreira. Crianças carecas por causa da quimioterapia, outras usando gorros coloridos, jovens em cadeiras de rodas, pais e mães com olhares mistos de esperança e preocupação, enfermeiros e médicos que haviam pausado suas atividades para assistir. Dona Carmen ocupava um lugar na primeira fileira, segurando a foto de Beatriz contra o peito. Ao lado dela, estava sentada uma menina de aparentemente 8 anos, usando um lenço rosa na cabeça e sorrindo de orelha a orelha. O Dr. Henrique subiu ao palco para fazer a apresentação. "Boa tarde, pessoal. Hoje é um dia muito especial aqui no nosso hospital. Temos conosco alguém que veio trazer música, carinho e alegria para todos nós. Vamos receber com muito carinho o cantor Leonardo." O aplauso foi ensurdecedor, desproporcional ao tamanho da plateia. Leonardo subiu ao palco carregando seu violão e, quando olhou para todas aquelas faces expectantes, sentiu uma emoção que nunca havia experimentado em 40 anos de carreira. "Boa tarde, pessoal", começou, ajustando o microfone. "Antes de qualquer coisa, quero dizer que estou muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Este não é um show comum para mim. É especial porque vocês são especiais." Uma menina na primeira fileira gritou, "Canta, Temporal de Amor", e foi seguida por outros pedidos animados da plateia. "Calma, calma", disse Leonardo, rindo. "Vou cantar várias músicas para vocês. Mas primeiro, quero contar para vocês o motivo de eu estar aqui hoje." O auditório silenciou e Leonardo prosseguiu. "Há algumas semanas, conheci uma mãe muito corajosa." Ele olhou para Dona Carmen, que sorriu através das lágrimas, que me contou a história de sua filha, a Beatriz. A Bia, como era carinhosamente chamada, fez tratamento aqui neste hospital, no mesmo lugar onde vocês estão fazendo. E ela me escreveu uma carta que mudou minha vida." Leonardo tirou do bolso da camisa um pedaço de papel. Havia transcrito algumas frases da carta de Beatriz para ler naquele momento. A Bia escreveu: "Suas músicas me ensinaram que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe uma melodia de esperança tocando no nosso coração. E é isso que eu quero deixar com vocês hoje, essa melodia de esperança." Começou a tocar os primeiros acordes de "Não Aprendi Dizer Adeus." Sua voz, normalmente potente nos grandes palcos, saiu suave e intimista, preenchendo o pequeno auditório com uma energia quase mágica. Na plateia, algumas crianças cantavam junto, outras apenas escutavam com os olhos fechados, absorvendo cada nota. Durante a segunda música, "Pense em Mim", Leonardo notou um movimento na entrada do auditório. Era uma cama hospitalar sendo empurrada por 2 enfermeiros. Nela estava Júlia, a menina de 12 anos que não podia deixar o quarto. A equipe médica havia conseguido autorização especial para trazê-la, devidamente protegida, para assistir pelo menos uma música ao vivo. Leonardo fez um sinal discreto para os enfermeiros, indicando que podia continuar, e seguiu cantando, mas agora olhando diretamente para Júlia, que sorria como se estivesse vivenciando o melhor dia de sua vida. "E esta próxima música", disse Leonardo,
É dedicada a uma guerreira muito especial que acabou de chegar. Júlia, esta é para você. Talismã. A menina cobriu o rosto com as mãos, emocionada, enquanto Leonardo cantava a música que falava sobre proteção e força interior. Era impossível manter os olhos secos no auditório. Pais choravam, enfermeiros se emocionavam e as próprias crianças pacientes consolavam umas às outras. Por quase 1h30, Leonardo cantou suas principais músicas, intercalando com conversas descontraídas com a plateia. Ouviu histórias de superação, pedidos especiais e até ganhou um desenho feito por um menino de 6 anos durante uma sessão de quimioterapia. Pessoal, disse ele, quando chegou o momento de encerrar, quero que vocês guardem uma coisa. Vocês são muito mais fortes do que imaginam. A Beatriz me ensinou isso através de sua carta. Ela me mostrou que a música pode ser um remédio para a alma. Mas vocês me mostraram hoje que a coragem de vocês é um remédio para o meu coração. Para encerrar, cantou Temporal de Amor, a música que havia acompanhado Beatriz em seus últimos momentos. Desta vez, praticamente todo o auditório cantava junto, criando um coro emocionante de vozes que ecoava pelos corredores do hospital. Quando terminou, o aplauso durou quase 5 minutos. Crianças se levantaram de suas cadeiras de rodas para bater palmas. Pais correram para agradecer pessoalmente e até médicos que passavam pelo corredor entraram para aplaudir. Dona Carmen subiu ao palco e deu um longo abraço em Leonardo. Seu Leonardo, disse ela ao microfone, em nome da minha filha Beatriz e de todas as famílias aqui presentes, muito obrigada. O Senhor acabou de plantar sementes de esperança que vão germinar no coração de cada pessoa que esteve aqui hoje. Após o show, Leonardo visitou ainda 6 quartos individuais, cantando para pacientes que não puderam comparecer ao auditório. Em cada visita, deixava um pouco de sua energia e levava consigo uma lição sobre coragem e determinação. Quando chegou ao quarto de Júlia, encontrou a menina desenhando em um caderno. Oi, Júlia, como você está? Oi, tio Leonardo. Estou desenhando o senhor cantando hoje. Foi o dia mais lindo da minha vida. Leonardo se sentou na cadeira ao lado da cama e observou o desenho. Uma figura com um violão cercada por várias carinhas sorridentes. Júlia, posso te contar um segredo? Pode. Hoje também foi um dos dias mais lindos da minha vida. Vocês me ensinaram que a música verdadeira não precisa de palcos gigantes nem de multidões. Precisa apenas de corações abertos para recebê-la. Tio Leonardo, quando eu sair daqui, vou ser cantora igual ao Senhor e vou cantar para crianças doentes também. Leonardo sorriu, sentindo que a mensagem de Beatriz estava se multiplicando de forma mais bela do que jamais poderia ter imaginado. Naquela noite, já em seu hotel, Leonardo ligou para Maurício. E aí, como foi o show no hospital? Maurício, cancela todos os shows dos próximos 2 meses. Como assim, Leonardo? Você enlouqueceu? Pelo contrário, pela primeira vez em muito tempo, estou totalmente lúcido. Quero organizar uma turnê por hospitais de todo o país. Não vai ser pelo dinheiro, vai ser pela música, pela esperança, pelas crianças que precisam acreditar que a vida vale a pena. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro. Leonardo, você tem certeza disso? É uma mudança radical na sua carreira. Tenho certeza absoluta, Maurício. A Beatriz me mostrou qual é a verdadeira função da música na vida das pessoas. E eu pretendo honrar essa lição pelo resto da minha carreira. 3 meses depois, Leonardo havia se apresentado em 12 hospitais diferentes, tocando para mais de 1000 pacientes. Cada show era único, cada plateia trazia uma lição diferente. Cada história pessoal que ouvia o transformava um pouco mais. A carta de Beatriz, que continuava guardada em sua pasta especial, havia se tornado muito mais do que uma lembrança emocionante. Tornara-se o manifesto de uma nova fase de sua vida, onde o sucesso não se media em vendas de discos ou lotação de estádios,
mas na quantidade de sorrisos genuínos que conseguia despertar em pessoas que mais precisavam de esperança. Dona Carmen acompanhava alguns desses shows, sempre carregando a foto de Beatriz e sempre sendo recebida como membro especial da família que havia se formado em torno desse projeto. Em cada hospital, contava a história da filha e de como uma simples carta havia mudado a vida de um dos maiores nomes da música sertaneja. E Leonardo, toda vez que subia a um palco hospitalar, dedicava a primeira música à memória de Beatriz Oliveira Santos, a jovem de 19 anos que havia partido cedo, mas deixado um legado eterno de amor, coragem e esperança que agora se multiplicava através da música, tocando corações e transformando vidas em cada nota cantada. A carta de Beatriz havia se tornado a ponte entre a dor da partida e a beleza da continuidade, provando que o amor verdadeiro jamais morre. Apenas encontra novas formas de se expressar e continuar fazendo o bem no mundo.